Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou o Vítor Rodrigues de Oliveira. A caminho do Orçamento do Estado, espera-se que regressem as reuniões do Governo com os partidos na próxima semana, mas também a concertação social. Neste episódio vamos olhar para os principais dossiês em cima da mesa. E na segunda parte analisamos a escolha de Maria Luísa Albuquerque como Comissária Europeia. Quais são, afinal, os desafios que a antiga Ministra das Finanças terá pela frente? Comigo estão Filomena Lança e Celso Filipe. Esta é a Soma dos Dias. As negociações do Governo com os partidos foram suspensas por causa dos incêndios. Havia também um congresso do PSD que foi adiado, mas as negociações com vista ao Orçamento do Estado deverão estar de volta em breve. Temos connosco Filomena Lança, redatora principal de Negócios. Olá, Filomena. Qual é a expectativa neste momento? Olá, Vítor. Efetivamente, na sequência desta semana que ficou marcada pelos incêndios, o Governo e o PSD, mantiveram em stand-by as negociações para o Orçamento do Estado. O Primeiro-Ministro cancelou toda a sua agenda e a expectativa é que voltem à mesa das negociações durante a próxima semana. Depois do Governo ter fornecido à oposição um conjunto de dados macro, a bola ficou do lado de Pedro Nuno Santos e agora a ideia é que o PS apresente as suas propostas para o orçamento. É sabido que há duas questões que dividem as duas partes, a descida do IRC e o IRS jovem, e à partida será expectável que ambos os temas estejam de alguma forma contemplados. O PS não quer um regime tão alargado para o IRS jovem como aquele que o Governo pretende, mas enfim tem admitido que pode alargá-lo, nomeadamente tendo em conta as habilitações dos potenciais beneficiários. Não sabemos se é por aí que vai. Em relação ao IRC, enfim, o Governo também já admitiu modular a medida, a descida da taxa, mas poderá ser aí mais difícil. Enfim, o PS recusa uma descida transversal, como quer o Governo. Aposta mais em descidas seletivas, com incentivos fiscais específicos, por exemplo, à inovação. E essa proposta do Governo para o IRC deverá ser também tema na concertação social, não é? Na reunião que está prevista e em que deverá voltar a falar-se sobre o salário mínimo. Sim, ambas as questões, sem dúvida. O salário mínimo para o próximo ano, a proposta do Governo deverá andar entre os 860 e os 870 euros, embora esse valor ainda não tenha sido oficialmente confirmado. Os patrões têm-se mostrado cautelosos, os sindicatos pedem mais, o GT fala em 890 euros, a CGTP quer ir aos 1.000 euros. O que está no acordo de rendimentos assinado com o anterior governo são 855 euros para o próximo ano. Esse muito falado acordo de rendimentos que deverá ser então revisto, não é? Sim, deverá, com certeza. O Governo já disse que o quer revisitar, reavaliar. Cerca de 40% das medidas não estarão ainda implementadas e o Governo quer reabrir o dossiê em várias áreas, na fiscalidade e nas relações laborais. E o IRC, como falavas há pouco, para as empresas poderá não ser a única medida em cima da mesa. Os patrões voltaram a falar, por exemplo, em descidas nas tributações autónomas. Também há a proposta de isentar de IRS e de contribuições sociais as remunerações que as empresas paguem aos seus trabalhadores como uma espécie de prémio salarial, aliás, enfim, uma espécie de 15º mês que os patrões querem e que o Governo até inscreveu no seu programa. A questão agora é ver o que é que avança já e o que é que vai ou não constar na proposta de Orçamento do Estado para 2025, que, enfim, há de entrar no Parlamento dentro de poucas semanas. Entretanto, a próxima semana tem também outros ingredientes relevantes, arranca nomeadamente com os dados do Instituto Nacional de Estatística sobre o saldo das contas públicas, o déficit. Exatamente, vão ficar a conhecer-se os números do segundo trimestre e, portanto, vai ser possível ter um retrato completo dos resultados orçamentais do primeiro semestre em contas nacionais. Em contabilidade pública, até junho, a execução orçamental exibia um déficit, mas em dados que
foram ainda muito penalizados pelo adiamento da entrega das declarações de IRC relativas a 2023 e aos lucros das empresas do ano passado. Na verdade, só em julho é que houve uma saída do déficit em contabilidade pública, já para excedentes. Mas a contabilidade nacional, aquela que é apurada pelo INE, na ótica dos compromissos, os resultados deverão ser significativamente diferentes, com vários ajustamentos até pelo INE. No primeiro trimestre, o INE apurou um déficit de 0,2% em contabilidade nacional, mas vale a pena referir aqui que não só o déficit, mas os vários resultados conhecidos até agora podem ser alterados nos dados que vão ser conhecidos esta semana, porque o INE vai, agora nesta publicação, vai rever a base das contas nacionais, que até aqui era o ano de 2016. Mas pronto, vamos ver o que é que diz o INE, sendo que o Conselho de Finanças Públicas reviu em alta a previsão para o excedente orçamental deste ano, colocando em 0,7% do PIB. E serão, com grande probabilidade, números que vão condicionar as discussões que vão ter lugar, em princípio, na próxima semana. Há ainda outros dados que vão ser conhecidos, como os das poupanças das famílias. Sim, na mesma publicação vamos ficar também a conhecer com mais detalhe as contas das famílias, sendo que já se sabe que o consumo travou no segundo trimestre, marcado pela estagnação do PIB. A taxa de poupança tem estado a crescer, é esperado que este ano suba para valores bastante acima das marcas dos últimos anos e, portanto, novamente deverá ser essa a tendência na taxa de poupança do segundo trimestre que o INE dará a conhecer. Filomena, obrigado. E a seguir falamos sobre Maria Luísa Albuquerque. O Parlamento Europeu ainda vai ter de validar as escolhas de Ursula von der Leyen para o novo Colégio de Comissários, um processo que terá lugar no próximo mês e que vai culminar com a tomada de posse da nova equipa já em novembro. É um processo longo, mas as escolhas estão feitas e Maria Luísa Albuquerque é a escolhida para nova Comissária Europeia dos Serviços Financeiros. A pasta que a antiga ministra vai carregar tem, na verdade, o nome pomposo de Serviços Financeiros e a União da Poupança e do Investimento. Connosco temos o diretor adjunto de negócios, Celso Filipe. Olá, Celso. Olá, Vítor. Antes de mais, o que é que esta pasta nos diz sobre a relação de forças dos Estados-membros que sempre existe nesta composição do Executivo Europeu? Bom, para usar uma comparação futebolística, diria que ficámos a meio da tabela. Não é propriamente a pasta mais relevante ou uma das mais relevantes, mas é certamente uma pasta que tem áreas sensíveis, sobretudo aquilo que tem a ver com a União de Mercado de Capitais, mas já lá vamos. O que se destaca aqui, na minha perspectiva, são as novas 6 vice-presidências da Comissão Europeia. Esses países são naturalmente vencedores e dessas 6 eu destacaria 4 pela sua ligação ao próprio relatório Draghi e por aquilo que ele balizou como prioridades da União Europeia, a saber a competitividade, a segurança, neste caso a defesa e também a própria reindustrialização da Europa. Neste caso eu destacaria, como disse, 4, e são eles o italiano, o Rafael Fitto, que fica responsável pela coesão e pelas reformas, Teresa Ribera, não só a espanhola, não só por ficar a assumir o comando do Pacto Ecológico Europeu, mas sobretudo porque fica também com a política da concorrência, e sabemos como essa tem sido uma área muito sensível, por exemplo, no combate que tem sido travado entre a União Europeia e as grandes tecnológicas norte-americanas. É uma das pastas mais fortes neste momento. E Teresa Ribera e a Espanha emergem naturalmente como um dos vencedores, se isto fosse visto como um campeonato deste novo colégio de comissários, e eu penso que isso também está um pouco relacionado com o facto de Portugal ter conseguido que António Costa fosse para o Conselho Europeu. Um terceiro nome a ter em conta é o francês, o Stéphane Séjourné, que vai ficar com a estratégia industrial, e mais uma vez isso tem tudo a ver com a reindustrialização e com as prioridades apontadas pelo relatório Draghi, que eu penso que serão usadas como fio condutor da própria Comissão ao longo do seu mandato, que irá de 2024 a 2029. Até neste contexto de guerra, não é? Exatamente, de guerra, Ucrânia. Não só de guerra na Ucrânia,
mas também de guerra económica com a China. E temos, por último, a estoniana a Kaja Kallas, que vai ficar com os assuntos europeus e com a política de segurança, que neste momento, por força da invasão russa da Ucrânia, continua, e por força da necessidade já expressa e reforçada, eu diria vezes sem conta, da necessidade da própria União Europeia construir um pilar de defesa forte e independente dos Estados Unidos e até da NATO. Voltando a Maria Luísa Albuquerque, quais são os principais desafios da nova comissária? Primeiro, Maria Luísa Albuquerque é engraçado que vai ficar com... É engraçado sem ter graça nenhuma, mas não deixa de ser... curioso. Deixa de ser curioso, obrigado pela palavra. Vai ficar com a questão da poupança, sendo nós um dos países com menos tradição em poupar. É também um tema que lhe é caro. É também um tema que lhe é caro. Quando foi ministra. Mas ela vai ter uma tarefa hércula, e eu diria que um dos cadernos de encargo dela, que é criar uma união de mercado de capitais, então, se ela conseguir algum sucesso aí, deixa um legado. Porque a tarefa é homérica. Só para termos em atenção, tínhamos em linha de conta este pressuposto. Depois da crise europeia, depois da crise financeira de 2007, a integração do mercado de capitais na Europa retrocedeu. Desde então retrocedeu, portanto estamos há mais de 17 anos a marcar passo, e não é só marcar passo, sempre a andar para trás, sempre com cada vez menos integração. E temos aqui uma área que é muito sensível, que mete muitos egos, a começar pelos egos dos reguladores setoriais da Bolsa, e que vão perder peso, ou que terão que perder peso em função desta união. Portanto, isto é uma área e é um assunto que vai requerer de Maria Luísa Albuquerque uma grande dose de paciência, uma grande dose de diplomacia e de uma tentativa de não fazer tudo de uma vez, mas de dar pequenos passos que pelo menos nos levem ao período antes de 2007. Depois, há outra área que é muito sensível, em que parece que Maria Luísa se irá comportar como um angariador de investidores, não é? Que uma das missões que lhe está atribuída é de desbloquear o financiamento necessário para os objetivos da Comissão na transição digital e verde, mas eu presumo que possa ser mais alargado. Portanto, a Maria Luísa Albuquerque vai andar à procura de privados que sejam capazes de ajudar a União Europeia e os seus países a cumprir os objetivos em matéria de transição digital e verde. E não só, também em matéria de defesa, e essa é uma área que me parece que vai ser transversal à atividade desta Comissão e da própria Ursula von der Leyen, e também será uma preocupação de todos os comissários. Agora, qual é que vai ser no fim de tudo isto o peso de Maria Luísa Albuquerque? Como tudo na vida, depende do sucesso que ela obtiver nas missões que lhe forem confiadas e na forma como for capaz de conduzir os processos e até de influenciar a agenda da própria Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Temos muitos comissários, temos todos a considerarem que as suas pastas são efetivamente as mais relevantes e, portanto, cada um vai fazer por brilhar a sua, e é preciso que Maria Luísa faça brilhar a sua e obtenha resultados para que assim consiga ter mais poder. Celso Filipe e Filomena Lança, obrigado. E assim termina a Soma dos Dias, porque em todas as semanas há histórias para contar.